Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Voltamos a conversar com Flávio Silva, gestor de tecnologia da Trend Micro. Puxa vida, Flávio, muito bom a gente poder conversar, voltar a falar com a Trend. Aliás, já conversei algumas vezes. Vou colocar aqui um atalho no canto da tela para que vocês possam acompanhar outras conversas com a Trend, né? E agradecer a oportunidade, tem muita coisa interessante para a gente dividir hoje, não é isso? Ô Xandó, muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer enorme para mim estar aqui conversando com você, e um prazer, ou seja, enorme também de estar falando aqui, né, em nome da Trend, né? A gente já teve aí algumas conversas, já abordamos alguns temas, e vamos aí para mais um papo, né, abordar mais algumas coisas super interessantes, né? Claro, com certeza. Olha, para a gente facilitar quem está nos vendo, faça uma breve apresentação da Trend, fala um pouquinho da história, de onde ela vem, né, um pouco do mercado, né, que aí tem um assunto muito importante para a gente falar, mas eu gostaria que você fizesse essa apresentação, por favor. Claro, pois não. Bom, a Trend Micro é uma empresa japonesa, né, headquarter dela, a sede dela fica no Japão, em Tóquio. A parte de ações, né, Bolsa de Valores também de Tóquio. É uma empresa com mais de 30 anos de existência, totalmente focada em cibersegurança, né, uma gigante de tecnologia, mas sempre focada em cibersegurança. Hoje a Trend tem mais de 7 mil funcionários espalhados em torno de 63 países, e a Trend está aqui no Brasil, especificamente, né, na BU do Brasil, há mais de 20 anos, né? Então, uma empresa super consolidada, não só na área de tecnologia, mas também de cibersegurança já há mais de 30 anos, né? Uma pioneira de segurança aí. Eu até comentei numa das últimas conversas que eu tive com a Trend que há 10 anos, acho que foi em 2010 ou 2011, eu tive a oportunidade de fazer, para uma revista que eu escrevia, ainda revista impressa, um comparativo de 10 antivírus diferentes, e na época eu não conhecia a Trend superficialmente, e foi na época o antivírus que teve o melhor resultado em simulação de infecção, enfim. Então eu comecei a ter um contato com a empresa, mas isso mudou muito, porque hoje em dia apenas o antivírus ou o endpoint não é suficiente. Então, eu queria que você comentasse com a gente a grande novidade, coisa muito importante, essa nova tecnologia de detecção ampliada, enfim, vamos chamar do nome certo, mas que permite que seja por uma maneira mais eficaz detectar ameaças. Como é que é isso? Exatamente. Bom, hoje uma das tecnologias que mais tem se falado e mais se utilizado no mercado é a tecnologia de XDR, né, ou XDR, se você for falar o termo em inglês, que é a tecnologia que te dá a capacidade de detecção e resposta a incidentes, né, visibilidade de segurança em múltiplas camadas, né? Se a gente pegar falando sobre segurança, né, uma cronologia super rápida, normalmente se tinha ali a tecnologia, por exemplo, de proteção de endpoint, né, o antivírus, depois o anti-malware, e a tecnologia de proteção de endpoint, com o passar do tempo, né, foi ganhando várias funcionalidades de segurança, de detecção, de visibilidade. Teve um avanço de visibilidade que foi o EDR, né, que seria o primeiro passo antes do XDR, onde se consegue enviar várias telemetrias, vários dados que ajudam a investigar melhor um incidente, e o XDR ele vem para ampliar essa capacidade, né? Ele vem dar uma visibilidade muito mais ampla, onde você tem diversos sensores, né? Múltiplos sensores, não só mais na camada de endpoint, mas você tem em rede, e-mail, servidores, e isso te ajuda no caso para detecção, resposta a um incidente, ajuda a montar uma história muito mais completa e para que você entenda a ameaça e que você possa mitigar da forma mais rápida e mais eficaz. Sabe, você foi falando e uma imagem que surgiu na minha cabeça foi aquele monte de locais onde se avaliam problemas com acidentes aéreos, né? Você vai olhar a caixa preta que traz um monte de informação de um monte de lugares do avião, cruza com o gravador de voz, com o timbre da voz do piloto, ou seja, é meio que por aí, né?
É bem isso, ou seja, se a gente fosse pegar, né, se estivéssemos falando de uma investigação, por exemplo, de um incidente aéreo, se você, por exemplo, tem só a gravação do microfone dos pilotos, da conversa dos pilotos, você talvez teria uma ideia do que ocorreu ali, né? Talvez você faça uma ideia do que aconteceu. Mas se você tem mais informações, se você tem múltiplas informações, por exemplo, como a caixa preta, que ela registra, né, diversas coisas do avião, se você tem ali os sensores do avião, de altura, enfim, vários outros instrumentos que o avião traz, eles ajudam, né? Somando todos esses artefatos aí, você consegue ter uma história bem mais completa e ser muito mais conclusivo e mais assertivo na investigação desse incidente aéreo. O XDR é exatamente a mesma coisa. Diversos sensores que te ajudam a contar uma história melhor, não só contar uma história melhor de um incidente que aconteceu, mas te ajudam, inclusive, a detectar e responder mais rápido, né? Previamente a um incidente também, né? Sabe que em conversas anteriores com a própria Trend, também outras empresas me falaram isso, diz que é muito comum ameaças permanecerem latentes numa empresa por muitos meses até, né? E até porque ela não se manifesta de maneira efetiva, é uma maneira de tentar meio que se esconder, né? E na verdade eu estou entendendo que o XDR ele trabalha baseado totalmente em cruzar informação, comportamento, e facilita a detecção antecipada de ameaças que possam estar escondidas na infraestrutura, né? Exatamente isso. Por exemplo, esse ponto que você comentou de ameaças ficarem, muitas vezes demorarem a ser detectadas, né? Uma pesquisa recente do MIT, né, nos Estados Unidos, diz que dura mais de 380 dias para uma ameaça ser detectada num ambiente, né? Muitas vezes um ataque avançado. E isso normalmente é um tempo que os atacantes eles vão, se ele consegue entrar dentro do ambiente, ele vai começando a descobrir, né, quais são os ativos que tem ali, quais são os servidores, quais são as ferramentas de segurança, porque para que um atacante ele consiga ser efetivo na movimentação lateral, ele não pode fazer muito barulho, né? Porque dependendo do ambiente tem vários sensores, vários alarmes ali, né, por assim dizer, que vão tentar detectá-lo. E eu brinco, né? Acho que uma das analogias legais aí para falar do XDR, se a gente fosse pensar num sistema de monitoramento de câmera, é como se, ou seja, com poucos sensores, talvez é como se tivesse um criminoso, enfim, uma pessoa mal intencionada por um ano, né? Quase um ano dentro da tua casa e você não perceber. Mas conforme você vai aumentando o número de câmeras, o número de sensores, a tua capacidade de detectar, né, aquele invasor ali, aquela pessoa que não deveria estar na tua casa de forma mais rápida, né? Você consegue se antecipar e muitas vezes detectar isso de forma mais rápida e provavelmente, né, com essa quantidade de sensores, você conseguiria até coibir a entrada daquele invasor dentro da sua casa. Então, ele não só é uma ferramenta para você detectar algo que possa estar ali dentro, mas inclusive coibir, né? Ou seja, se você tem um sensor que tem a capacidade de bloquear, inclusive, você conseguiria estar fazendo também a prevenção, né? Agora, captar e analisar essa multiplicidade de fontes de dados, sensores, isso demanda um processamento considerável, imagino, né? Então, como é que se dá esse processamento? É local, é na nuvem, é misto? Como funciona a tecnologia? Bom, esse ponto que você tocou ele é super importante, né? Um dos grandes problemas, um dos grandes desafios, se tratando de segurança, né? Muitas vezes as empresas elas têm muitas tecnologias de segurança e todas essas tecnologias geram um monte de alerta, né? Então, uma das maiores perguntas é saber o que de fato é um incidente real que está acontecendo, o que de fato eu realmente deveria estar olhando, o que é crítico para o meu ambiente, né? E também um outro desafio, né, que vai de encontro a isso, como se não bastasse essa quantidade enorme de alertas, também muitas das vezes é muito difícil ter mão de obra qualificada e a quantidade de mão de obra qualificada suficiente para tratar essa massa de informações, né? Então, o XDR, né, os diversos sensores, eles mandam telemetria, eles mandam metadados, né, pedaços de informação
para um data lake, né, para um grande armazenador, e ali há correlação de eventos. Então, quando acontece um evento de segurança, ele procura vários pedaços de informação que podem estar ligados àquele mesmo evento. Então, isso traz alertas com muito mais fiéis, né, com muito mais fidelidade, e é muito provável que um alerta gerado por um XDR ele esteja realmente relacionado a um incidente do que pedaços de informação soltas, né, logs soltos, como muitas vezes acontece. E por ser um volume tão grande de dados, uma massa tão grande de dados, normalmente usa-se de forma em nuvem, né, o famoso SaaS, né, o Software as a Service. Existe também, por exemplo, a Trend possibilita a utilização do XDR, dessa tecnologia, em ambiente on-premises ou híbrido, né, ou seja, uma parte no teu ambiente on-premises, dentro do próprio ambiente da empresa, e parte disso no SaaS. Não, puxa vida, e é muito interessante porque, como ainda mais a solução em nuvem, porque quanto mais dados são coletados de uma diversidade de empresas clientes, isso alimenta uma base de conhecimento, inteligência artificial, para apurar a sensibilidade de detecção, né? É exatamente isso. E isso ajuda não só a enriquecer, né, as informações, a capacidade de detecção, mas inclusive ajuda, por exemplo, a diminuir a possibilidade de falsos positivos, né? Ou seja, se diversos sensores reportaram uma atividade maliciosa de determinado endereço IP, de determinado servidor na internet, é muito provável que aquilo ali de fato seja malicioso, né? Então a probabilidade de acontecerem falsos positivos diminui muito, ou seja, a maturidade e a assertividade da tecnologia de segurança ela fica cada vez maior. Não, fantástico. Eu não pude aqui voltar a pensar na história da investigação de acidentes aéreos, porque já se fala que em algum momento os aviões transmitirão em tempo real a sua telemetria para o fabricante ou coisa parecida. Isso ainda não é possível por causa de largura de banda e tal. Se bem que os satélites do Elon Musk aí de repente vão até ajudar esse negócio. Mas já imaginou uma companhia aérea ou um fabricante acompanhar em tempo real o voo? Ele consegue no meio do caminho descobrir se um problema está acontecendo, que é exatamente o que acontece no caso do XDR. É exatamente isso. E um ponto interessante, né, quando se trata do XDR, hoje em dia é muito comum utilizar-se, por exemplo, tecnologias de compartilhamento de inteligência de segurança, né, de cibersegurança. Então, o XDR ele permite, por exemplo, que você tenha fontes externas de informação, né? Então, como exemplo, digamos que está acontecendo algum tipo de campanha de ataque em determinado local do mundo, né, do globo, e você, por uma fonte externa, né, recebe alguns indicadores de comprometimento daquele ataque. IPs maliciosos, arquivos que já são conhecidos que estão relacionados àquele ataque. Então você consegue importar isso para dentro do XDR e fazer uma varredura em todos esses sensores, em todas as camadas que você tem, para entender se em algum momento o teu ambiente já foi comprometido, se há algum tipo de indício de comprometimento no teu ambiente. Então você consegue agir de forma muito proativa na detecção disso, ou seja, seria essa analogia do avião, né? Você conseguiria talvez olhar em tempo real ou até se antecipar a possíveis problemas que pudessem vir a acontecer. Não, e mais, né? Você pode, assim como de uma maneira análoga que acontece já no CIEM, mas isso é muito além do CIEM, eu estou entendendo, você pode analisar dados passados depois que você aprendeu coisas novas e descobrir ameaças ou problemas ou coisas suspeitas que aconteceram tempos atrás e alarmar agora. Exatamente, e até um ponto interessante você tocar no CIEM, né? O CIEM ele continua sendo uma ferramenta super importante, ele continua tendo o espaço dele dentro de cibersegurança, mas o CIEM ele tem uma característica bem específica. O CIEM normalmente você envia logs, né, envia informações de detecções, de alertas para o CIEM, mas no CIEM você tem que conseguir gerar casos de uso e regras
para que o CIEM tenha a capacidade de detectar baseado nessas regras. Ou seja, você diz para o CIEM, olha, se acontecer um evento X em determinada tecnologia e esse evento é somado a um evento Y de outra tecnologia, me gere um alerta. Isso torna um pouco mais complexo a detecção do CIEM, né, para ele conseguir gerar um evento mais fiel, porque você tem que criar essas regras, muitas dessas regras manualmente, você tem que entender muito do seu ambiente, tem que entender muito sobre cyberataques. Quando se trata do XDR, muito dessas regras de correlacionamento de eventos, de segurança, eles já vêm pronto. E o XDR, como ele envia telemetria, né, ele não depende de logs, ou seja, de algo acontecer para ele poder receber aquilo e depois gerar um alerta. A telemetria, como ela é enviada de forma contínua, você tem muita probabilidade de ter uma detecção muito mais rápida e muito mais assertiva, muito mais enriquecida a informação. Bom, em resumo, cada ferramenta tem o seu uso. Eu até posso soltar uma porca com um martelo, mas não é a melhor forma, né? Exatamente isso, exatamente isso. E na verdade, ainda digo mais, né? Ou seja, o martelo, de alguma forma, se a porca estiver muito agarrada, o martelo pode ajudar com a ferramenta certa. Então, por exemplo, no caso do CIEM, o CIEM ele consegue, por exemplo, enviar dados para o XDR também. Então, na verdade, o CIEM ele poderia ajudar a alimentar e enriquecer ainda mais o XDR, né? Mais um sensor. Mais um sensor, exatamente. E assim, é muito comum, né, as empresas elas já têm investimento em diversas tecnologias de segurança e ela está, por exemplo, querendo adquirir um XDR, por exemplo, né, e ela fala, mas poxa, mas e todo o investimento que eu fiz em segurança, né, tudo que eu tinha, o meu CIEM, né, minhas outras ferramentas de segurança eu perdi? Não, de forma alguma. Você pode proteger esse investimento juntando, né, aglutinando ali o valor de todas essas ferramentas dentro do XDR e melhorar ainda, elevar ainda mais sua capacidade de detecção e sua postura de segurança, né? Olha, como eu já sabia, o nosso tempo estourou absolutamente, né? O assunto me fascina e é um assunto extremamente importante. Muito legal ter podido conhecer um pouco do XDR, né? A última pergunta que eu te faço já está disponível mundialmente no Brasil? Isso já é algo que está acessível? Já pode ser obtido, utilizado pelas empresas? Sim, perfeitamente. O XDR ele já está disponível, né? As tecnologias de XDR da Trend já estão disponíveis. Como eu comentei, nós temos diversos sensores, né? Camada de e-mail, camada de endpoint, de servidores, de rede. E hoje qualquer cliente, né? Qualquer empresa que queira conhecer sobre o XDR, né? O que de fato faz, o que essa ferramenta é capaz de entregar. Ela está disponível tanto para uso, para teste, né, para conhecer na Trend mundialmente, inclusive no Brasil. Então, se clientes do Brasil, empresas do Brasil quiserem conhecer sobre a tecnologia, será um prazer para nós da Trend Micro poder mostrar o valor que a tecnologia pode agregar ao negócio. Não, maravilha, muito, muito legal, conversa importante, né? Preciso te agradecer aqui por essa oportunidade e já combinarmos, quando isso tudo acabar, gravar um papo fácil presencialmente com um café com vocês, não é isso? Com certeza, para mim foi um prazer enorme conversar aqui com você, Xandó, obrigado pelo convite e espero que isso passe logo e a gente possa tomar esse café aí e conversar mais um pouco, que o papo é sempre muito bom. Não, muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Flávio Silva. Ele é gestor de tecnologia da Trend Micro. Muito obrigado, permaneça bem seguro e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Até lá, obrigado, Xandó.